Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Palavra que liberta. Hoje, dia 13 de setembro de 2024, sexta-feira, aonde a Igreja Viva vive São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Os sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça para muitos brilharão como as estrelas para sempre. João nasceu em Antioquia por volta do ano 350 e faleceu em 407, numa região da atual Turquia. Bispo e doutor da Igreja, foi denominado Crisóstomo, boca de ouro, pela grande capacidade de comunicar a palavra de Deus. Sua obra escrita se compõe sobretudo de homilias e comentários exégéticos às cartas de São Paulo. Viveu e ensinou a todos a pobreza evangélica. A seu exemplo, proponho-nos ser promotores da paz e confiáveis propagadores do Evangelho. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está em São Lucas, capítulo 6, versículo de 39 a 42. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Porque vê tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nessa sexta-feira, na 23ª semana do tempo comum, o Senhor vem exortar a cada um de nós. Vamos prestar atenção no que o Senhor nesse dia quer nos ensinar. As palavras do Evangelho de hoje nos fazem refletir sobre a importância do exemplo e procurar para o outro uma vida de exemplo. Portanto, meu irmão, o ditado popular diz que pai, exemplo é o melhor predicador. E outro que diz: vale mais uma imagem do que 1000 palavras. Não podemos esquecer que no cristianismo, todos sem exceção somos guias, já que o batismo nos dá uma participação no sacerdócio, mediação salvadora de Cristo, meu irmão.
Então, portanto, todos os batizados temos recebido o sacerdócio batismal. E todo sacerdócio, além da missão de santificar e ensinar aos outros, incorpora também o munus, a tarefa de encaminhar ou conduzir. Irmãos, precisamos estar atentos para o ensinamento que o Senhor nos faz hoje. Sim, meu irmão, todos nós, queríamos ou não, com nosso comportamento, temos a oportunidade de ser modelo estimulante para os que nos rodeiam. Então pensemos, por exemplo, na ascendência que os pais têm sobre os filhos, os professores sobre os alunos, as autoridades sobre os cristãos e etc, meu querido. O cristão, todos nós cristãos, no entanto, deve ter a consciência particularmente viva a respeito de tudo isso. Mas pode um cego guiar outro cego? Exemplo, meu irmão. Eu não sei de certo assunto, sou cego, sou ignorante. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Outro exemplo. Viajamos para uma cidade que nós não conhecemos. E eu mesmo, sem conhecer a cidade, as ruas, quero guiar o irmão por aquele caminho. Vai ser um cego guiando outro cego, já que os dois não conhecem nada dessa cidade. A mesma coisa é a nossa fé, meus queridos. Nós precisamos nos aprofundar da fé para que nós possamos ser professores da fé. E não, desculpe se eu repetir de novo, um cego guiando outro cego. E assim, eu quero abrir aqui um parêntese, como todo dia faço. Irmãos, como o canal da evangelização está crescendo, mas nós precisamos crescer mais. Precisamos alcançar mais pessoas, muito mais pessoas. Deus tem pressa, meu irmão. Deus tem pressa, minha irmã. Por isso eu venho aqui neste momento te pedir para que você possa compartilhar, para que você deixe o seu like, como ajuda, irmão, esse canal a crescer. Que você possa fazer os seus comentários do que você entendeu, do que você não entendeu do Evangelho do Senhor de hoje. Que você também possa ativar o sininho das notificações e pedir para os seus contatos que eles também possam se inscrever. E assim, nós vamos ajudando na evangelização. Quantas pessoas precisam ser alcançadas pela evangelização através deste canal, aonde nós encontramos santos de Deus, falando de um santo de Deus, como hoje estamos falando de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Todos os dias temos o terço da misericórdia. Falamos também sobre os títulos de Nossa Senhora, os sacramentos.
os dogmas da igreja, falamos um pouco da história da Igreja Católica e assim a gente vai anunciando a boa nova. Por isso eu te peço que você possa ser a minha extensão, assim compartilhando e pedindo para os seus contatos compartilharem. E aqui a gente vai fechar o parêntese e vai continuar na reflexão de hoje. Para nós cristãos, meus irmãos, é uma chamada de atenção aquilo que os judeus e as primeiras gerações de cristãos falavam de Jesus Cristo. Ele fez bem todas as coisas. O Senhor começou a fazer e ensinar, meus queridos. Então nós devemos tentar fazer em obras tudo aquilo que cremos e professamos de palavras. Numa ocasião, o Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal Ratzinger, afirmava que o perigo mais grave são os cristãos adaptados. Portanto, é o caso das pessoas que, de palavras, se professam católicas, mas na prática, com seu comportamento, meus queridos, não demonstram o radical próprio do Evangelho. E provavelmente você deve conhecer alguém assim. Você conhece alguém? Então, ser radical não é ser fanático, jamais, meus queridos, já que a caridade é paciente e tolerante, nem exagerado, pois o amor não é possível exagerar. Como afirmou São João Paulo II, o Senhor crucificado deu um exemplo superável de amor, paciente e mansa humildade. Aqui não se trata de um fanático, nem de um exagerado, mas é radical, até dizer, como o centurião que assistiu sua morte. Na verdade, este homem era justo. Este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, assim, meus irmãos e minhas irmãs, nessa exortação de hoje, vamos pedir ao Senhor que nós não sejamos cegos guiando cegos, mas vamos dar testemunho do que nós pregamos, do que falamos. Vamos testemunhar com as nossas vidas, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe nesse dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meus irmãos, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Amém.